Bom dia, pessoal. Então, gente, vocês devem ter visto, né, que eu passei para vocês alguns modelos, alguns exemplos de provas de disciplinas anteriores, né? Sim, para dar uma ideia de estratégias que eu posso adotar, né, que eu já adotei antes, mas que tem, em geral, assim, são propostas, né, de, enfim, respostas dissertativas, assim, onde vocês têm que, né, escrever uma pequena dissertação, né, enfim. Então eu dei diferentes modelos, né? Então, por exemplo, aqui em 2023, né, eu coloquei 6 questões, mas enfim, temas, né, mas bem específicos, quase como se fossem questões, né? E sempre que a ideia é discorrer, né, sobre essas questões, assim, falar um pouco, né, sobre o assunto, como é que vocês entenderam, etc. E lá no final eu coloco ali os critérios, né? Então a ideia é tentar realmente fazer um tipo de texto, um tipo de escrita que é próprio, né, de disciplinas teóricas na área de humanas, né, que é a área que vocês estão. No caso da filosofia, às vezes, né, uma coisa um pouco mais elaborada, conceitualmente, mas, enfim, dentro, claro, né, das possibilidades de vocês, né, enfim, como enfim, alunos estão acabando de chegar no ensino médio, né, para a experiência de vocês, enfim, a gente vai corrigir com bastante, tentando, né, sentir o contexto, né, enfim, então isso é sempre muito variável, assim, né. Então eu dei, né, aí tem um outro exemplo que é com citações, né, então, tipo, a partir de uma citação, uma coisa, né, desenvolver uma pequena reflexão sobre a citação. Então, gente, isso aqui é só modelo, tipo assim, as coisas que estão aí não é o que vai cair na prova. Outro conteúdo, outro curso que o professor deu. Sim, claro. Inclusive eu coloquei questões que a gente não viu, né, assim, em geral. Uma ou outra pode até coincidir, mas em geral são temas, autores e tal, que muitos deles a gente não chegou a ver, muito menos, né, então realmente são, né, disciplinas diferentes. Vocês poderiam acender a luz aí, por favor? Está muito escuro lá atrás, não vejo direito as pessoas. Tá, então não são, só para ter um modelo formal mesmo, tá? O conteúdo não tem nada a ver, o conteúdo vai ser o conteúdo das nossas aulas, que aí eu passei para vocês as aulas gravadas, né? E, enfim, até agora a minha câmera quebrou o pezinho junto, na mesma semana, quebrou o pezinho da câmera e o pezinho do microfone, então a qualidade da imagem está, acho que na última aula de hoje, acho que um pouco pior, mas... Enfim, né, é uma maneira de revisar e na próxima aula, quer dizer, na aula que eu vou fazer online, né, como eu disse para vocês, que vai ser gravada, eu não vou controlar a frequência, né, porque enfim, é um horário que não é o nosso horário oficial, eu vou realmente fazer um esforço assim, de repassar ponto por ponto do que a gente viu, fazendo uma ligação entre os pontos, mas de maneira bem resumida e didática, tá? Realmente com o intuito de fazer uma revisão, e aí os que puderem participar, enfim, podem fazer questões, etc. Que eu acho que vai ser interessante. Quem não puder participar vai ter lá o vídeo desde sexta-feira no fim da tarde, né, para em algum momento dar uma olhada antes da prova. Então eu passei esses 3 modelos, tá? Um que são os temas ali, aqui citações. E aqui, eu adotei no último quadrimestre, né, era uma disciplina bem específica, não só sobre rádio, enfim, mais aprofundada, mas enfim, também achei interessante essa ideia, né, de relacionar temas, né, então, eventualmente também pode ser uma estratégia, também posso adotar um pouco de cada modelo, mas sempre o que há em comum entre eles, né, vocês devem ter percebido, são propostas para desenvolver uma pequena dissertação, então, uma pequena reflexão, enfim. E aí tem a questão do conteúdo, né, como eu coloquei aqui, a pertinência do conteúdo, ou seja, se, né, o que vocês estão escrevendo tem a ver com o que a gente viu e com o tema, né, a coerência da argumentação, né, então como vocês estão construindo o texto, né, se a resposta está mais ou menos completa, e né, a correção gramatical também é um fator, assim, né, claro que sempre com alguma flexibilidade, enfim, né? Mas acho que são 3 critérios, são critérios típicos mesmo de um texto dissertativo, né? Vocês devem estar acostumados, né, de fazer redação no ensino médio, no Enem, etc., né? Então um pouco
essa ideia, claro, não é uma redação, né, mas são pequenas, né, ou eventualmente maiores, né. Não, que uma coisa também que tem em comum nos formatos é a questão da escolha. Então, de algum modo, Sim. vocês vão poder escolher temas que vocês se sentem mais confortáveis. Então, não precisem ficar preocupados em, putz, preciso decorar todos os conceitos do Kant, como é que, tipo... Não, acho que é mais ter em mente qual é o fio condutor do curso, qual é a questão articuladora que o Fernando e eu e o Paul, subsequentemente, estamos batendo todas as aulas, e acho que a partir dele, a partir da ideia da contraposição entre razão e fé, escolher o que vocês sentem mais confortáveis. É uma coisa de... Não precisa se preocupar com dar conta de todo. Puta, faltei na aula aqui do Agostinho, tudo bem, dá pra ir a partir do Kierkegaard, ou do Kant, enfim. Então tem essa coisa da escolha, vocês podem ir por onde se sentirem mais confortáveis, é importante ter esse fio condutor do curso, a questão de fundo. Eu acho que ela um pouco serve de um norteador, assim. Isso. Tá. Isso eu já tinha falado, né, desde o começo, que eu sempre gosto de dar essa possibilidade de escolher, né, justamente para não ter aquela coisa de pegadinha, né? Então, putz, não estudei isso, caiu isso, né? Então essa é a ideia. Tudo bem? Questões? A ideia é respostas elaboradas, não respostas muito objetivas, né? Justamente a ideia é que vocês tentem escrever, né? Desenvolver o raciocínio. Bom, hoje a gente vai ver, né? A gente viu, né? Então na última aula com o Theo aqui, né? Eu coloquei esse texto na pasta, mas na verdade só para facilitar aqui a abertura dele por mim, que é o livro inteiro, tá? Mas na verdade eu coloquei só para eu usar hoje. Não é para vocês, não é para vocês lerem o livro inteiro, né? Aqui foi só para me orientar, que eu selecionei quais partes que eu acho interessante da gente ler juntos. Será que está assim meio... bom, é porque tem uns comentários, não dá pra ver, né? Eu fiz grifos, fica aquela coluna dos comentários, né? Bom, na última aula, a gente viu então, né, com o Theo, aqui foi você, né, nessa turma, um texto sobre o Kierkegaard, né, sobre a questão da angústia e da subjetividade, né, de um autor que é um especialista, né, no Kierkegaard, que escreveu esse livrinho, 10 lições sobre Kierkegaard, que é o Jonas Rose. Inclusive, uma coisa que eu esqueci, eu vou passar para vocês mais tarde, eu lembrei disso ontem, entre ontem e hoje. Tem duas aulas, na verdade tem algumas aulas minhas, eu dei uma disciplina sobre Kierkegaard mais aprofundada, né, uma disciplina do bacharelado de filosofia, em que a gente leu esse livro inteiro, né, foram 12 aulas. E aí tem lá, vai ter uma aula sobre o capítulo 5, tem 2 aulas introdutórias ao Kierkegaard, e tem também um happy hour, que é aquele programa que eu comentei, né, que eu fazia, enfim, a gente parou, não sei se vamos retomar ou não, mas a gente manteve durante mais de 4 anos. Teve um dia que foi o Jonas Rose, esse que escreveu o livro, né, que a gente viu o texto semana passada, e foi justamente um happy hour voltado, né, para ele falar sobre o Kierkegaard, assim, uma coisa introdutória, né, então tem algumas coisas no meu canal que podem ser úteis, tá? Vou passar para vocês. De qualquer modo, né, inclusive, né, se vocês vão ver lá, aqui eu trouxe umas anotações que eu fiz nos guardanapinhos. Na padaria eu tive umas ideias, anotei ali e vou usar daqui a pouco. Ele comenta nesse programa, o Jonas Rose, né, o autor do livro, cujo texto a gente viu na última aula, que esse texto, segundo ele diz ali, né, é o texto mais dramático do Kierkegaard, assim, que tem colorações mais existencialistas, né, assim, de fato, né, vocês devem ter percebido que é um texto, né, bem pesado, né? Enfim, mas é interessante justamente, como a gente está vendo rapidamente, né, era interessante justamente pegar esse texto, né, justamente por isso, né, por ele ser tão incisivo, tão forte na questão da angústia, que é uma questão que a gente vai ver depois no Heidegger, que tem muita influência do Kierkegaard nesse ponto. Ele dispara, os filósofos têm seus truques, né? Então o Heidegger lá na grande obra dele, quando ele introduz a noção de angústia,
tem um capítulo, né, sobre angústia, ele coloca uma notinha de rodapé, onde ele fala assim, meio de passagem, o Kierkegaard tem um texto sobre isso, tal, mas bem discretamente, assim, né? Como se fosse só uma de várias referências, mas, enfim, se a gente compara e estuda, né, lê esse livro, conhecendo esse tempo, a gente percebe que a influência é bem maior do que a notinha de rodapé dá a entender, né? Enfim, porque às vezes aí os filósofos, né, têm essas coisas, né? Esconde um pouco, né, o tamanho das influências, mas então a gente vai perceber, né? A gente não vai ler esse capítulo que eu mencionei, de Ser e Tempo, mas a gente vai ver um texto em que o Heidegger fala sobre a angústia, ela tem um papel central, então a gente vai retomar essa noção. E ao mesmo tempo a gente vai ver como ela está relacionada com coisas que a gente já viu, por exemplo com Agostinho, né? Eu até trouxe as confissões aqui para depois dar talvez citar uma passagem, né? O livrinho trouxe o conceito de angústia e as confissões. Bom, então vamos lá. É interessante a gente ler, né, alguns trechos. Então ele começa citando. Vocês devem se lembrar, né? A gente falou um pouco disso na aula passada. Aliás, mais uma observação que eu tinha pensado em fazer. Tem sido interessante porque eu coloquei, né, no nosso percurso aí alguns autores até aqui, né, depois tem o Heidegger, mas enfim, mas até aqui claramente, né, autores que são autores cristãos, né, então, e tentando fazer uma conexão entre vamos dizer, a cosmovisão judaico-cristã e, né, uma certa linhagem filosófica, que seria essa que desemboca no existencialismo, né, e aí o Kierkegaard tem um papel central. Vocês devem se lembrar que naquele desenho ele é o tronco da árvore, né, então ele é talvez, porque ele que faz a passagem para o existencialismo contemporâneo, moderno, contemporâneo, né. Então tem esses autores cristãos, e o Theo tem feito um contraponto interessante, né, que a gente nem combinou, mas eu acho que está funcionando bem, de trazer, o Paul também fez isso na outra turma, né, na última aula, de trazer sempre os existencialistas não cristãos, ateus, né, como um contraponto, né. E aí teve uma coisa que você insistiu bastante na última aula, né, a ideia do gesto, né, do gesto, da decisão, né, que a gente falou sobre isso, né, que está nessa virada, né, que o Kierkegaard também vai mencionar aqui, para o Kierkegaard é a fé, né, mas enfim, a ideia de pensar um gesto que eventualmente independe, né, do conteúdo religioso ou não, né, ou de ser desta ou daquela religião, né, enfim, que é uma coisa que a gente já viu também, o próprio Macquarie, que é um teólogo, comentando o teólogo e tal, ele fala, olha, o existencialismo tem ateu, tem católico, tem protestante, tem judeu, tem de tudo. Né? É um tipo de filosofia que fala de um certo tipo de atitude, né? De um certo gesto em relação à existência. Então acho interessante a gente ter isso em vista, né? Então o contraponto tem sido... O termo que o autor do texto semana passada usava era uma atitude subjetiva, né? Há uma atitude subjetiva no Kierkegaard, e daí a partir disso que eu também fui puxando para essas outras atitudes subjetivas, não necessariamente ligadas a Deus, mas... Sim. Ele coloca ali uma ênfase interessante na subjetividade, né? Aqui, o Kierkegaard não usa a expressão subjetividade, mas ele faz uma contraposição entre o que seria algo exterior, né, e algo interior, né, ou que o próprio indivíduo faz, enfim, tem essa contraposição como tinha no Agostinho, né, isso a gente viu claramente, né, quando ele descreve um processo como um processo interior. Bom, vamos lá. Então, o Kierkegaard começa citando um conto dos irmãos Grimm, né, não sei se vocês... Enfim, certamente vocês devem conhecer alguns, não sei se lembram que são dos irmãos Grimm, né, como João e Maria, enfim, tem vários desses contos tradicionais, as historinhas para crianças, então são dos irmãos Grimm. No caso é um conto que chama João Sem Medo, né, que justamente conta a história de dois irmãos. Um deles tinha medo de tudo, era uma criança muito medrosa, e o outro não tinha medo de nada, né, nada dava medo nele, né. E aí, um belo dia, né, a família resolve, o pai e tal, que ele tem que sair para o mundo para aprender a ter medo. E aqui o Kierkegaard fala do angustiar-se, né, que é um sentimento talvez parecido com o medo, né, mas que ele diferencia. Ele e o Heidegger diferenciam num sentido parecido, porque o medo é uma coisa que a gente sente de um objeto, de uma coisa específica. Por exemplo, tem um animal selvagem, um leão vindo na minha direção. Eu tenho medo do leão. Né? A angústia, ela é parecida, mas é algo
indeterminado, ela não tem um objeto. Então, uma angústia com a existência, de um modo geral, com o fato de existir, enfim, com as circunstâncias que a gente vai ver aqui. Mas, de qualquer maneira, né, é interessante que ele cita esse ponto, e vamos dizer, se a gente pode interpretar, né, o medo ali do menino também como sendo, né, sobretudo, né, pensando na vida adulta, algo que eventualmente pode se tornar angústia, dá para entender esse uso que ele faz. E, na verdade, o menino, ele continua sem ter medo, ele passa por várias coisas terríveis, castelo mal assombrado, enfim, uma série de coisas, e ele nunca tem medo. Só no final, aí, tem um final enigmático, em que ele tem medo dos peixinhos de um aquário que ele tinha dado para a princesa com quem ele se casa, tem uma série de coisas, né? E aí ela joga a água com os peixes, e os peixes ficam pulando nele, aí ele sente medo, né? Enfim, talvez um final enigmático, né? Mas que o Kierkegaard talvez até esteja pensando um pouco ironicamente, né? Nessa ideia de alguém que não tem medo, porque ele vai justamente criticar essa ideia, né? Ele fala, acha-se, né? Aqui eu não sei porque ficou nesse que é eu puxei do e-book, né? Ficou com a letra grande aqui o primeiro parágrafo, né? Mas enfim, acha-se num dos contos de Grimm uma narrativa sobre um moço que saiu aventurar-se pelo mundo para aprender a angustiar-se, né? Então ele já aí dá a interpretação dele, só que ele em seguida fala: deixemos esse aventureiro seguir o seu caminho sem nos preocuparmos em saber se encontrou ou não o terrível, né? Pela história que eu acabei de descrever, parece que não, né? Ou se encontrou no final, talvez isso tenha um caráter mais subjetivo, enfim. Ao invés disso, quero afirmar que essa é uma aventura pela qual todos têm de passar, a de aprender a angustiar-se, para que não se venham a perder, nem por jamais terem estado angustiados, ou seja, nunca sentido angústia, esses estariam perdidos, nem por afundarem na angústia. Por isso, aquele que aprendeu a angustiar-se corretamente, aprendeu o que há de mais elevado. Então vejam, tem duas coisas que ele está dizendo que seriam, né, essa perdição, né, digamos assim, né, o indivíduo perder-se. Não ter nenhuma angústia e afundar na angústia, né, que seria o que ele vai caracterizar em seguida como não entender direito a angústia ou o que a angústia mostra, né, aquilo que a angústia ensina, né, como ele vai dizer. E tem, no meio do caminho, alguma coisa que seria esse aprendizado correto da angústia, ou seja, uma maneira correta, né, segundo ele está dizendo, de lidar com a angústia. Tudo bem? É interessante pensar essas três posições possíveis, porque isso vai atravessar o texto, né? Então fica já aí implícito que há indivíduos que não se angustiam, há aqueles que na angústia se perdem por afundarem na angústia, que seria talvez uma outra figura, né, do Kierkegaard, que a gente mencionou na última aula, que é o desespero, né, que aí o desespero não é bem a angústia, porque o desespero não tem saída, né, quer dizer, o indivíduo que se desespera, de fato, ele vai afundando cada vez mais, inclusive, né, ele vai mencionar a certa altura, isso pode culminar no suicídio, né? Então a angústia ela é perigosa, né, porque o indivíduo pode afundar, mas ao mesmo tempo, se ele aprende corretamente, ela vai conduzir, digamos, para um bom caminho, tá? Algo que talvez não seja tão intuitivo de entender é a primeira formulação, né? Porque que não ter se angustiado é estar perdido. Sim. E eu acho que isso tem bastante a ver com algo que a gente comentou um tanto na aula anterior em relação ao Kierkegaard, mas também em relação ao Heidegger, que é um pouco a ideia de ver na angústia uma possibilidade de singularização. Quase que, se a gente não passa pela angústia, a gente não se angustia, a gente tende a se compreender só pela exterioridade, quer dizer, por aquilo que nossos pais fizeram de nós, por aquilo que nossos amigos falam. Quer dizer, eu acho que a possibilidade de você assumir essa questão da falta de sentido ou da busca pelo sentido da vida, da sua vida, ela passa por uma espécie de conseguir romper com essas compreensões externas que, enfim, o
Heidegger daria outros nomes, né? Mas, e nesse sentido, a angústia isso seria estar perdido. Se você passa por essa existência, nasce, vive, morre, e você em nenhum momento parou para pensar, nossa, o que faz sentido de fato para mim? Qual é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? De algum modo, isso é um estar perdido para o Kierkegaard. E a angústia, nesse sentido, quando ela não leva ao desespero, ao suicídio, ela teria essa possibilidade formadora de singularizar, de que a gente, passando pela angústia, parasse para pensar, nossa, calma, o que importa para mim, o que faz sentido para mim? Daí, nesse sentido, ter de fato uma atitude existencial singular, autêntica, né, gente? Perfeito. Bem apontado, acho que foi interessante, porque ele vai insistir muito nisso, nessa ideia de formação, né, que eu vou discutir daqui a pouco. E agora tem uma passagem importante, né? Eu vou tentar aumentar um pouquinho o zoom, que eu acho que deve estar ruim para ver aí, né? Quer dizer, o primeiro parágrafo estava bom porque a letra está grande, né? Mas a partir de agora... Então, aqui, se um humano fosse um animal ou um anjo, não poderia angustiar-se. Dado que ele é uma síntese, pode angustiar-se. E quanto mais profundamente se angustia, tanto maior é o ser humano. Mas não, contudo, no sentido em que os homens em geral o consideram. Tá? Em que, em geral se considera. O que seria, né, angustiar-se muito. Por quê? Porque refere a angústia a algo externo. Algo externo, como por exemplo, o leão selvagem. Eu dava o exemplo há pouco. Então, se a angústia é interpretada assim, está errado. Como algo que é exterior ao homem. E sim no sentido de que ele mesmo produz angústia. Percebe? Então, é uma coisa que parte de dentro. Que, tá, né, que de alguma forma vem de dentro. Não de fora. O animal selvagem desperta medo. E o Kierkegaard faz essa distinção entre medo e angústia antes no livro. Então, ela já está pressuposta para o leitor que acompanhou os capítulos anteriores. Então, aqui a gente pode entender, quando ele fala de algo externo, é como o leão, o exemplo que eu tinha dado. Né? Ou, enfim, um terremoto, né? uma tragédia qualquer, enfim, qualquer coisa que dá medo porque você se vê ameaçado, né? Enfim. Então, vejam, o que seria o anjo aí? Por que o anjo não se angustia? Seria uma forma perfeita? Uma forma perfeita. Mais ligada à infinitude do que à finitude. Mais ligada à infinitude. Né? Então, veja, você tem a ideia de, quando você fala em forma, talvez, né, é interessante porque sugere pensar em forma de um lado, matéria do outro. Ok. Forma e conteúdo. Né? Por outro lado, infinitude versus finitude, porque o contrário do anjo é o animal. Né? E já pensando no que ele vai dizer ao longo do texto, o que mais? Que outra palavra fundamental aí a gente poderia associar ao anjo? Oi? O divino não aparece tão claramente, na verdade, né? A fé, sim. Né? Mas ele vai falar dessa dimensão, né? A gente vai ver em seguida, ele fala de possibilidade, fala de angústia, possibilidade e liberdade. Né? A gente poderia pensar o seguinte, né? Onde que eu quero chegar com isso? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, tem o anjo, tá? Digamos, o anjo pode ser simplesmente uma figura, um símbolo aí. Né? Não é que ele está afirmando que existem anjos, né? É simplesmente uma ideia, né? Algo que nos dá a pensar sobre nós mesmos. E o animal de outro lado. E ele está dizendo que nós somos uma síntese. Ele não está especificando que somos uma síntese de anjo e animal, mas a gente pode, né, supor que é algo nessa direção. Uma alma é o corpo, por exemplo. Né? Então, como eu disse na última aula, acho que eu disse, não me lembro se foi aqui ou na outra turma, mas eu coloquei, né, para o Kierkegaard, ele pega, né, um pouco aquela concepção triádica de ser humano. Falei, né? Que a gente viu em São Paulo, né, que seria a própria concepção paulina de ser humano. Você tem espírito, corpo e alma. Então, aqui seria, né, o corpo e a alma. Mas, para o Kierkegaard, nós temos, né, uma dimensão espiritual que é como que anterior. Tá? Então, esses seriam os dois lados da nossa existência finita. Claro, o anjo seria infinito, mas uma vez que nós, né, o indivíduo humano está aqui, é como se nós tivéssemos esses dois lados. Se nós fôssemos só isso, ou só isso, não haveria angústia. Por quê? Porque o animal,
ele não tem propriamente possibilidades, ele não tem liberdade. Ele age determinado pela natureza, né? Pelos seus instintos, pelos seus impulsos. Claro, a gente poderia, eu sempre falo isso, discutir se alguns animais, né, os animais mais inteligentes, não têm algum grau, né, de liberdade, né, mas enfim, de qualquer maneira seria algo muito contido, né? Então, se ele não tem possibilidade, se ele não tem que decidir, né, se ele não olha para o futuro e pensa, eu posso ir por aqui, posso ir por ali, posso ir por ali, e daí fica indeciso, por exemplo, né, então ele não teria o problema da angústia. Ele simplesmente faz o que a natureza diz para ele fazer, digamos assim. E o anjo, por outro lado, se a gente imaginar que é uma alma sem corpo, né, seria como uma espiritualidade, uma infinitude, uma dimensão qualquer, que não tem qualquer tipo de limitação pela natureza. Então, se a gente imaginar, pensar aqui, né, essa ideia de possibilidade ligada à ideia de espiritualidade, né, então seria aquele fluxo, né, que nos constitui, né, como uma espécie de impulso vital e que se manifesta tanto no corpo como o que a gente chama de alma, ou mente, ou algo do tipo, mas que seria talvez pura forma e aqui pura matéria, né, se a gente pensar assim. Essa dimensão espiritual seria como que, né, digamos aqui, eu estou pensando o ponto de vista de cada um, né? O ponto de vista de cada um olhando, né, para o mundo à sua volta, se situando no mundo, olhando para o passado, olhando para o futuro. Nós somos possibilidades de ação. No caso do anjo, essas possibilidades seriam ilimitadas, ou seja, haveria uma ilimitação, como se, digamos, posso voar para qualquer lado, né, digamos assim, né? Não tem nenhum tipo de contenção pelo mundo concreto, né, pela natureza material. E no caso, né, digamos, então vamos pensar nos seres vivos, tá? Vamos pensar nesse impulso aqui, um impulso vital, se a gente pensar no animal, né? O animal, ele seria como que, né, então vamos, sobretudo os animais, né, mas enfim, os animais, a princípio, né, se tem vida, deveria ter possibilidades, mas a natureza, ela contém ele como que aquém das próprias possibilidades. Talvez, se a gente pensar, né, em alguns animais mais inteligentes, teria um pouquinho de margem de manobra, assim, para, né, sair dessa contenção maior. Enquanto mais simples a vida, menos, né? E no caso do ser humano, a gente teria uma amplitude maior, né? Não uma limitação, claro, a gente não pode sair voando, mas a gente tem várias possibilidades e a gente pode escolher entre elas. Então são possibilidades, né, que nos são dadas. Tá? E como é que a gente percebe isso, né? A gente percebe isso internamente, como esse impulso vital, quer dizer, algo que constitui a nossa interioridade, o modo como a gente, né, olha e se relaciona com o mundo. A gente vai se relacionar pelos sentidos externos, né, mas tem esse elemento interior. É claro, eu já fiz alguns esquemas nesse sentido, né, que também a natureza, né, o mundo, ele está agindo sobre nós, ele representa uma contenção, né? A gente pode muito menos do que o anjo, né? O anjo pode qualquer coisa, a gente não pode. Então, tem uma limitação. Mas nós temos essa dimensão, né? Essa margem de manobra, uma certa liberdade, portanto, para agir assim ou assado, né? Desse jeito, daquele jeito e assim por diante. Esse conjunto de possibilidades, né, seria algo constitutivo do ser humano. Ter possibilidades. Fala. Que algo... Dois comentários, um mais de história da filosofia, outro um pouco mais de estética, mas que esses dois ilustram isso um pouco. Mas prestar atenção com essa posição animal, anjo, finito, infinito, sensível, suprassensível, corpo e alma, ela vai aparecendo e reaparecendo ao longo da história da filosofia. Então, quer dizer, desde Descartes, a gente não viu tanto isso, mas vai ter uma separação muito forte entre corpo e alma, até o Kant. E isso, de algum modo, claro, remete a Platão, que a gente não viu com tanta calma, mas que a gente percebe que se estrutura uma espécie de estrutura básica
a partir da qual acho que o Ocidente pensou o ser humano. E sempre sentido, portanto, né? Isso que o Fernando estava dizendo. Quer dizer, se a gente fosse anjo, estava tudo bem. Se a gente fosse animal, tudo bem. Por que a gente é os dois ao mesmo tempo? Quer dizer, a gente tem um pé no sensível, um pé no supersensível. Um pé no corpo, um pé na alma. E isso é uma coisa que, enfim, numa outra interpretação, por exemplo, eu sempre vou trazer ele, porque eu gosto muito dele, né? Mas de um outro pai do existencialismo bem pouco cristão, digamos assim, né? Que é o Nietzsche. Ele vai fazer um diagnóstico que a metafísica, quer dizer, todo esse sistema de explicação do mundo que a gente está estudando como um todo, né? O Ocidente como um todo, ele se baseia numa interpretação, o Nietzsche vai dizer, ressentida da vida. Em que sentido? No sentido de que tudo aquilo que tem a ver com o tempo e com o corpo, que no fundo tem a ver uma coisa com a outra, porque a gente percebe com os sentidos as coisas se transformando, né? É a partir daí que Platão vai querer pensar aquilo que a gente percebe não com os sentidos, seria o que seria eterno, que seria uma espécie de reação, de ressentimento contra o tempo e o corpo. E principalmente o corpo ligado ao ressentimento, claro, com o sensível, uma espécie de dimensão do tempo. E daí, é curioso, isso é quase como se na interpretação do Nietzsche, o tempo todo, tudo que esses filósofos estão pensando é tentar achar uma espécie de consolo para o fato de que nós somos mortais, que nós somos finitos. E daí entra a questão da finitude. E no caso, o Kierkegaard, ele está, digamos assim, dentro disso, ele está querendo pensar algo que faz sentido para isso, a dimensão do que acaba. Mas é curioso pensar em filmes como, por exemplo, O As do Desejo, que é um filme, não sei se vocês já ouviram falar, que é um filme que tem anjos, sobrevoam Berlim, e esses anjos eles são imortais. Por isso também que eles têm possibilidades ilimitadas, né? Porque o tempo é limitado. A finitude tem muito a ver com a temporalidade, com a finitude, com a mortalidade. E daí eles vão lá, e eles vivem o tempo todo, eles não sentem dor, não sentem fome, parece tudo ótimo. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente queria que fosse a vida, seria a vida dos anjos. Só que, o que acontece? O anjo ele sente inveja do ser humano. Porque o ser humano, justamente porque ele morre, tudo é saturado de sentido, tudo tem muito mais sentido. Então tem um treinamento que nesse filme o anjo se apaixona por uma mortal e escolhe não mais ser anjo, quer dizer, ele escolhe morrer, sentir dor. Tudo isso que aparentemente seres humanos do Ocidente, segundo Nietzsche, estão o tempo todo tentando fugir. Ele escolhe isso porque de algum modo tem algo de irresistível, algo de belo nisso. Os próprios deuses gregos, é curioso, né? Porque eles eram imortais. E a vida deles era tudo que a gente sempre sonhou para nós. Eles ficavam lá, nunca morriam, ficavam fazendo um banquete o tempo todo, comendo ambrosia e tudo maravilha. Só que a vida dele era um saco, era um tédio. A grande diversão da vida dos deuses gregos era ficar causando problemas com os mortais e ficar vendo os infortúnios dos mortais. Então, quer dizer, enfim, comentários meus, né? O primeiro mais ligado à história da filosofia, quando isso é uma distinção que sempre aparece, e por exemplo, Nietzsche vai interpretar essa distinção como uma espécie de tentativa de um consolo para essa dimensão que é o sensível, que é o finito, que é o corpóreo, que inclusive sente dor, mas enfim, esses exemplos também da história da arte, seja da poesia homérica, seja desse filme, onde mostra que de algum modo os seres humanos imaginando esses seres seriam perfeitos, o que eles sentiriam? E no fundo eles na verdade sentem um bruto, um tédio, quer dizer, a vida não tem graça nenhuma. E daí eles vão, e os deuses gregos vão fazendo guerras e desgraças seres humanos para se entreterem. O anjo, no caso do filme do Wim Wenders, larga a imortalidade, larga toda a dimensão de não ter dor, não morrer, para viver a intensidade que é ser um ser humano, estar no tempo, ter um corpo. Talvez, né, daqui a pouco, quando o Kierkegaard vai falar sobre a diferença de peso, né, que alguns acham que a realidade é pesada, outros acham que a possibilidade, ou seja, alguns acham nessa chave, alguns acham que a finitude é pesada, outros que a finitude é pesada. Eu acho que seria interessante retomar isso, né, que eu acho que está em jogo o que é pior, né, ou o que é melhor, né, e o que pesa mais, né. Agora, se o Nietzsche é também existencialista, ele tem algo em comum com o Kierkegaard, né? E aí, bom, né, a gente não viu o Nietzsche, nem vai se aprofundar isso, né, igual em filme de tribunal americano, né, quando o juiz fala pro júri assim, olha, não considerem essa última fala. Então não considerem o Nietzsche, porque, né, vai perturbar um pouco a coisa, mas a não ser, né, nesse sentido mais geral de ver, olha, tem um lado, né, ateu mas sobretudo não considerem o que eu vou falar. Porque, na verdade, eu tento, né, mostrar como no Nietzsche esse ponto de vista, né, interior, que eu chamo lá de um foco perspectivador, ele está pensando justamente esse domínio das possibilidades, ele tem um conceito que é o conceito de vontade de poder ou vontade de potência, né, e ele acha o quê? Que a moralidade cristã, ela como que piora ainda mais essa limitação, essa contenção, porque estabelece uma série de proibições ao que nós podemos fazer, né? Então há um tolimento
digamos, do impulso vital, da espontaneidade, assim por diante, né? E ele questiona isso. Só que o Kierkegaard, como a gente viu na questão do Abraão, ele não está preocupado com a moral. Ele está muito mais preocupado com o modo de viver aqui e agora, né? E aparentemente, a fé, aparentemente não, né? A fé para ele tem uma primazia em relação à moral. E quando Nietzsche faz a crítica do... É interessante porque ele vai falar de Cristo agora. Quando Nietzsche faz a crítica do cristianismo, ele tem um livro chamado O Anticristo, né? Que também poderia ser o Anticristão. Ele tira, ele separa Cristo do cristianismo. Ele fala que as críticas dele não valem para Cristo. Né? Cristo, vamos dizer, né? Seria sei lá, ali simplificando um pouco o argumento do Nietzsche, um maluco beleza, tal, tá tranquilo. O problema é depois, né? É a sanha vingativa, né, do cristianismo pela morte de Cristo na cruz. Então você teria um elemento vingativo ligado ao ressentimento, etc, etc, que está presente na moralidade, né, numa moralidade muito estrita, né, muito restritiva. E veja, o Kierkegaard em nenhum momento fala de moral aqui, nesse texto, né? O que é interessante, porque de alguma maneira ele está simplesmente pensando como é que se alivia, né, esse exercício das possibilidades que caracteriza a nossa existência. Não é à toa que o Lacan, né, acho que eu comentei isso na última aula, que é um psicanalista super importante e tal, considera, né, que o Kierkegaard foi um cara que viu, né, uma série de questões antes do Freud ali, né, sobre a alma humana, enfim. Então, certamente o Kierkegaard não está aqui pensando numa chave moralista ou algo do tipo que o Nietzsche criticaria duramente. Talvez ele esteja pensando em termos cristãos aquilo que o Nietzsche está pensando em termos não cristãos, né? Mas talvez não haja tanta distância, talvez haja uma série de pontos de contato. E aí veja, né, o que o Kierkegaard vai dizer, né, em seguida. Então, só neste sentido deve entender-se o que se diz de Cristo, que se angustiou até a morte. E também, quando ele diz a Judas, o que vai fazer, faz-o logo. Nem sequer as terríveis palavras que tanto angustiaram Lutero quando pregava sobre elas, Deus Deus meu, por que me abandonaste? Nem sequer essas palavras expressam com tanto vigor o sofrimento, pois com essas últimas palavras se designa um estado em que Cristo se encontrava, enquanto que aquelas primeiras, ou seja, as que ele diz a Judas, designam uma relação com um estado que ainda não se deu. Então vejam, tem três coisas aí, né? Cristo se angustiando até a morte, o que ele diz a Judas e o que ele diz, vamos dizer, a Deus, se referindo ao que já tinha acontecido, ele já estava na cruz, né? O que cada uma dessas palavras exprime? Como é que a gente poderia interpretar esses três, inclusive em função do que o Kierkegaard está dizendo no final? Qual que é a diferença, primeiro, entre o que Judas está dizendo, quer dizer, o que Cristo está dizendo para Judas e o que, né, e essa lamentação, por que me abandonaste na cruz? Um deles é a possibilidade, tipo, o medo do que vai acontecer, que ele está se angustiando pela possibilidade do que vai vir acontecer, e a outra já é a angústia mais corpórea dele pelo que ele está passando. Pelo que ele está passando, ou, de certo modo, pelo que já passou, né, que já está dado, não tem mais volta. Ou seja, há uma diferença aí, né, segundo eu interpreto, entre futuro e passado, que é fundamental também nesse contexto do existencialismo, né, em Heidegger isso vai ser fundamental também. O que ele está dizendo de certa forma, né? Veja, quando eu tenho, né, eu olho para frente, né, eu olho para o futuro, eu tenho de fato, né, as diferentes possibilidades. Então, o futuro diz respeito, né, a algo que ainda é possível. Isso gera angústia, tanto no sentido da angústia decisória, né, ou seja, de quem está tomando uma decisão tem que tomar uma decisão, como no sentido da ansiedade. É curioso, né, que eles sempre, em inglês eles traduzem, né, tanto em Kierkegaard como em Heidegger, né, a noção de angústia por anxiety, que é um conceito que não coincide exatamente com a ansiedade, né, no sentido que a gente dá normalmente a palavra, mas tem esse componente também, né? Então tem um elemento de ansiedade também na nossa relação com o futuro que faz parte, digamos assim, da angústia, né? Quer dizer, tanto a questão de decidir como a questão da ansiedade,
que diz respeito a como a gente lida com o tempo, né? Ou com a temporalidade, ou seja, a gente está esperando, seja com medo, seja com esperança, expectativa de uma coisa legal que vai acontecer e que, sei lá, faltam alguns dias, a gente fica naquele estado, né, de ansiedade, nervoso e tal, com aquilo que vai acontecer. Então, esse entre o agora e o momento em que se está pensando é fonte de angústia. Ao passo que algo que já se deu faz parte dessa limitação que está posta. Né? Não tem como mudar o que aconteceu. Né? Como a gente falou, não adianta chorar sobre leite derramado, né? Enfim, várias expressões nesse sentido. O que aconteceu, aconteceu. Não há como modificar o que aconteceu. A gente pode sentir culpa, remorso, etc. Mas está dado. Então, a relação que a gente tem, né? Nós, impulso vital, a relação que a gente tem com o passado e com o futuro, ela é essencialmente diversa, distinta. Percebe? E isso é muito importante, por quê? Porque diz respeito a justamente o modo como nós estamos inseridos num fluxo de existência que é temporal. Né? Então, inclusive no sentido de... A gente estava falando na última aula sobre isso, né? E mesmo na aula sobre Agostinho. O que muda então, né? Quando há conversão, quando há no caso do Kierkegaard, desse aprendizado pela angústia, né? Há um outro modo, né, de viver o aqui e agora, um outro modo, né, de significar as coisas, ou, né, uma ressignificação das coisas. Né? Que tipo de implicação isso tem, ora? Né? Isso certamente passa pelo modo como a gente lida com o passado e futuro. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que fica corroída em remorso, culpa, etc., por algo que aconteceu. Né? Isso não seria uma atitude boa, né? Do ponto de vista, quer dizer, seria uma pessoa que não aprendeu direito com angústia, para usar a expressão do Kierkegaard nesse termo. Né? Ficar parado, né, no remorso, na culpa e assim por diante. Porque isso impede de exercer essas possibilidades de uma outra maneira, de uma maneira mais livre, mais, enfim, espontânea, não sei, né? Difícil encontrar palavras. E por outro lado, o modo como a gente se relaciona com o futuro também, né? Por exemplo, que é uma coisa que vai aparecer, se a gente dá excessiva importância para, enfim, para as coisas do mundo finito, digamos assim, né? Para os objetivos aqui do mundo finito, se a gente dá excessiva importância, né? Isso pode acabar virando também um elemento que, por um lado, angustia, tortura, faz sofrer, né? Justamente pelo excesso de ansiedade, como algo que impede de viver mais levemente, né? Porque se torna uma obsessão, enfim, a gente poderia encontrar palavras, né, do nosso vocabulário habitual para falar disso, mas percebem? É um pouco isso que está em jogo. Então Cristo sabe o que Judas vai fazer, faz logo, né? Vamos resolver logo isso, né? Já que tem que ser. Então é como se fosse um modo de lidar com o que está por vir, né? E de outro lado há uma lamentação que faz parte, né, do ser humano, né, e de Cristo enquanto está na Terra, né, que, enfim, é um modo de exprimir, mas que não deve ser. Tanto é que ele também fala na cruz, né, perdoai-os, etc. Então, com isso é como se ele quisesse justamente também se libertar disso que foi feito. Por essa sua interpretação desse trecho, parece que a relação com o passado é mais angustiante. Mas pro Kierkegaard parece que a relação com o futuro é mais angustiante. Sim. Diferente de outros autores. Mesmo a psicanálise, por exemplo, tem essa coisa toda de essa relação que for com o passado, de você se congelar num quadro, ficar lá preso naquele sintoma. Mesmo Nietzsche, por exemplo, na ideia de eterno, fala, o problema é o já foi, o problema é aquilo que justamente... Mas o Kierkegaard parece que, para ele, o que mais angustia é o futuro. Essa dimensão do... mais do que o passado. Sem dúvida. Talvez eu esteja pensando aqui, né, não tanto no Kierkegaard nesse texto, mas já juntando ele com outros elementos, inclusive do Heidegger, mas veja, eu acho que o passado, ele interfere na nossa relação com o futuro. Né? Então esse é o problema. Se o passado limita, né, as nossas possibilidades, o nosso modo de viver, ele está interferindo. Na verdade, o passado só tem sentido para nós porque nós temos futuro. Né? Na verdade, essa é a característica distintiva do ser humano. É essa relação que nós temos com o futuro. E a relação com o passado, ela se dá muito em função do futuro. Por quê? Porque a gente lembra das coisas, ou esquece das coisas, né? Lembra, esquece, etc. Mas
isso tem um impacto daqui para frente. O sentido das memórias, das histórias que a gente lembra, que a gente conta, que a gente traz de novo para o presente, quando a gente atualiza lembranças e assim por diante, né? É porque isso está tendo um sentido aqui agora para o futuro, para frente, né? Então, se eu, sei lá, conto uma história engraçada que se passou numa roda de conversa com os amigos, né? É porque eu sei que isso vai, por exemplo, né, fazer todo mundo dar risada. Então, né, eu estou trazendo um elemento do passado, mas o sentido dele está nisso que está acontecendo agora, sendo que o agora já é um desdobramento em direção ao futuro, né? Não existe um agora, né? O tempo está passando. A gente não consegue parar o tempo. É interessante pensar nisso, né? Tudo bem. Uma fotografia, por exemplo, é meio que uma tentativa de congelar o tempo, digamos assim, né? Porque você pega ali aquele instante. Mas é isso. Você fixou na fotografia, mas a fotografia já não é parte do fluxo temporal, né? Como se você... Quer dizer, ela vai ser a seu modo enquanto fotografia. Aquele papel vai desbotar, né? Enfim, uma série de coisas. Ou, sei lá, o que acontece com o arquivo no computador, ele também vai se deteriorando de algum modo, né? Mas, enfim... E aí, bom, claro, né, ele está pensando em Jesus como um exemplo de alguém que se angustiou o tempo todo e imaginamos que se angustiou de um modo correto, né? Aprendeu e buscou ensinar com essa angústia, né? Sendo alguém que, de certo modo, está, né, fazendo esse, né, o pêndulo nessa direção, né, na direção do espiritual. Tudo bem? Enfim, eu acho que a figura de Jesus ela tem muito o caráter emblemático, né? De servir como modelo, né? Então é sempre interessante pensar nesse sentido. Talvez a gente pudesse, inclusive, né, pensar se aqui tem futuro e passado, né? Ali você tem a ideia de como ele vive o presente, né? Como ele viveu o seu presente. Então as 3 dimensões temporais estão aí colocadas. Uma dimensão interessante, quando o professor está apresentando lá, dessa relação com o tempo, como se dá, por exemplo, para o Heidegger, que não pensa na ideia de infinitude, no sentido da ideia de eternidade, de Deus, é o quanto, de algum modo, isso transforma a angústia, tem um papel formativo, não por nos levar para a infinitude, para um salto em Deus, digamos assim, mas porque ela tem um papel formativo no sentido de transformar essa relação com o tempo. Porque quando a gente está, digamos assim, naquilo que o Kierkegaard chama de finitude, né? Mas quando a gente está, digamos assim, na ocupação, no dia a dia, na vida, digamos assim, seguindo, normalmente a gente está sempre vivendo num certo futuro de curto prazo. Então é tipo, porque eu tenho que entregar tal coisa, semana que vem tem prova, eu preciso estudar, e o negócio aí na semana seguinte você está pensando, não, porque na semana que vem eu estou fazendo isso, aquilo, e ao mesmo tempo uma espécie de passado automatizado, tipo, dado como passado, tipo, eu sou isso. E daí, de algum modo, esse processo de angústia, ela é terrível, é super intenso, mas ela abre uma dimensão mais ampla do tempo. Então você pensa no futuro enquanto tempo você tem até a morte, que de fato assume a questão, o que eu vou fazer com esse tempo? Você pensa no passado enquanto algo que de algum modo também passa. Então você entende, não é, eu me configurei assim, eu sou assim, você fala, não, me configurei assim, quer dizer, eu já fui uma coisa, me transformei para essa, posso me transformar e virar outra. Então acho que tem, pro Heidegger tem um certo sentido desautomatizante, desalienante, transformativo, angústia, no sentido de você sair dessa relação muito imediata com um passado que você toma como dado e sempre um futuro de curto prazo, que é o que eu estou preocupado com as coisas que eu vou fazer, e você, digamos assim, se abre pro futuro a longo prazo, embora indeterminado, né, a prazo determinado, o futuro, o tempo que a gente tem até a morte, e ao mesmo tempo pensa no passado como um todo, enquanto algo que não está lá, que pode também passar, e pode também se transformar. Então, nesse sentido, seria uma salvação, não é que a angústia nos levaria a um salto infinito, mas ela nos levaria a uma outra relação com o tempo, mas integral, que pensa mais o tempo na sua totalidade, o tempo da vida, da essência de cada um, na sua totalidade, não só em cada momento conjuntural, cada preocupação, de passar na prova, de fazer coisa. Sem dúvida, né? Que é mesmo que a gente está vendo no grupo, né? Também no texto do Heidegger. Exato. Não, e aqui também, né, quer dizer, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas quando a gente pensa nas possibilidades e começa, digamos assim, a se compreender em termos dessas possibilidades, né, evidentemente uma dessas possibilidades, e talvez justamente a única possibilidade absolutamente necessária e inevitável, é a morte, é o fim. A gente sabe que uma hora esse fluxo vital, né, com
um leque de possibilidades e uma certa contenção de possibilidades pelo mundo, né? Isso que nós chamamos de eu, né, que cada um identifica como a sua própria vida, a sua própria existência, vai acabar. Isso é certo. Então, essa possibilidade é uma possibilidade da qual nós temos certeza. O que a gente não sabe é quando vai ser, mas a gente sabe que vai ser, né? Isso levaria, como o Theo disse, né, a modular de uma outra maneira a nossa relação com o tempo, né? Portanto, mesmo, né, dependendo de como a gente interpreta aqui o Kierkegaard, né, a gente, na verdade, esse aprendizado e esse, entre aspas, salto, né, essa ideia, a fé, né, que é a palavra que ele realmente usa muito aqui, tem um sentido. Isso a gente, né, eu já sugeri quando a gente estava lendo Agostinho e outros textos. Aqui e agora, né? Não se trata de ficar pensando no que vai acontecer depois da morte, né? Em nenhum momento o texto sugere isso. Então trata-se de um aprendizado para esta vida, né? Então, a relação com a infinitude, né? Enfim, né? Isso que ele está caracterizando dessa maneira, que a infinitude é o quê? Essa ilimitação das possibilidades e, ao mesmo tempo, essa certeza que nós temos, né, do fim dessas possibilidades, tal como cada um de nós as vivencia, né? Isso leva a uma reconfiguração da existência aqui. Não se trata de ficar pensando, né, na outra vida. Por isso que também o que incomoda muito ao Nietzsche, como crítico, né, da moral cristã, é essa ideia, né, de ficar sofrendo e pouco importa o que acontece aqui, porque o que importa é depois. Há sim vamos dizer, uma atitude de dar menos importância aos objetivos finitos, mas isso traz um bem-estar aqui, né? Não se trata de ficar sofrendo para depois ter alguma recompensa, né? Em nenhum momento, né, o texto do Kierkegaard sugere isso. Então, vejam, deixa eu... O problema é entender a minha letra, né? É isso, né? Quer dizer, acho que esse aprendizado da angústia é um aprendizado de como lidar com a circunstância temporal do nosso existir, que é a circunstância temporal que caracteriza o ser humano. Porque nós temos consciência do tempo, nós sabemos que somos no tempo, né? Os demais seres vivos, embora eles também, a gente possa descrevê-los numa chave parecida, eles não têm consciência do tempo, né? Eles não projetam futuro. Então isso seria uma diferença muito mais importante do que a razão em si, por exemplo, né? Certas operações mentais que eventualmente experimentos científicos mostram que, né, certas espécies de gorilas têm, alguns animais mais desenvolvidos. Quer dizer, então só essa capacidade, né, que eu muitas vezes comparo com o computador, né? Só essa maquininha pensante não é o grande diferencial do ser humano. O grande diferencial do ser humano seria justamente essa compreensão no sentido mais amplo do fato de que somos, né? Acho que esse é um ponto muito importante do existencialismo também, que é a compreensão de que existimos, né? Esse sentido de existência. E aí, né, como lidar com isso, né? A fé seria justamente que decorre de alguma maneira desse aprendizado da angústia, né? Que a fé ela vem, como vocês devem ter percebido, né, desse processo de formação pela angústia, né? Então é justamente aquele gesto que pode ter um sentido religioso ou não, né? Mas é um gesto que decorre desse aprendizado, que é um aprendizado, ao que tudo indica, que não é simples, né? É um aprendizado aparentemente, né, complexo, demorado, né, e assim por diante, do qual ele fala então logo em seguida, né? E aí vejam que interessante, né? Ele fala em 3 frases, como se ele colocasse sinais de igual aí, né? Ele fala: aquele que é formado pela angústia é formado pela possibilidade, e só quem é formado pela possibilidade está formado de acordo com sua infinitude. Então, nós somos formados. Aí eu vou colocar aqui, né? E vejam, é interessante pensar na palavra formado, formação, né? No sentido de forma, né? No sentido de moldar, né? Algo assim, nesse sentido, né? Então nós somos formados pela angústia, formados pela possibilidade e formados
pela infinitude e em muitos momentos ele vai falar formado pela fé, né? Então, vamos colocar aqui, né? A fé está em algum lugar por aqui, entre a possibilidade e a infinitude. Ele está usando sempre essa palavra, formado, né? E ele fala, claro, tem a formação também, ele está usando a imagem, muitas vezes ele fala a escola da angústia, a escola da possibilidade, né? Então, como se fosse de fato um aprendizado, ele usa a imagem escolar, mas o que seria, né, esse formado, né? Se a gente pensa naquela relação, veja, né, voltando àquele esqueminha que eu tinha feito, é como se o meio, né, a natureza, a própria cultura, né, os outros, né, a família, etc., exerce uma ação sobre nós desde quando nós nascemos, né? Você estava falando do bebezinho, né? Então o meio exerce uma pressão sobre nós que tem esse efeito de moldar-nos, né? Então é como se há um movimento, né, daquilo que está em volta no sentido de estabelecer, né, uma certa configuração dessa individualidade, né? Um certo formato para cada um de nós, né? Então o meio vai, aquela ideia do Sartre, né? O que fizeram de nós, e a gente está aqui pensando, bom, o que faremos do que fizeram de nós, mas tem essa, né, não sei se faz sentido para vocês, não, uma pressão que vai nos moldando, né? Ora, essa moldagem pelo finito, né, que aqui a gente está falando da finitude, pela animalidade, né, pela natureza, pela matéria, né, é justamente algo que limita limita as nossas possibilidades e o nosso modo de lidar com as possibilidades. Porque é como se nós tivéssemos que agir daquele modo, nós tivéssemos que viver daquele modo que nos está sendo imposto. E aqui, aparentemente, se trata, uma vez que a gente se dá conta dessas possibilidades, né? E, portanto, como que da natureza, vamos dizer assim, imaterial, formal, mental, espiritual, enfim, né? Dessa outra, né, dimensão, nós percebemos, né, que nós podemos ir além dessa moldagem, né? Então, há um sentido de libertação, que é outra palavra que vai aparecer em algum momento. Nós temos a possibilidade da liberdade. Ele vai falar daqui a pouco disso. Porque possibilidade da liberdade. Quando a gente fala em liberdade, a gente já não está pensando em possibilidade? Ora, porque assim, eu posso não ser livre, eu posso aceitar essa conformação, aí a palavra forma, né? Conformação pelo meio, pelo que está à minha volta. Eu posso aceitar isso. Isso significa não ser livre, significa ser não livre, né? Ou eu posso ser livre, eu posso escolher a liberdade, eu posso escolher não aceitar isso, né? E ser de uma outra maneira, né? Uma coisa que o Theo tinha comentado, né? De exercer outras possibilidades, que não essas que estão postas para mim, né? Então, esse movimento, né, de perceber as outras possibilidades e agir de acordo com as outras possibilidades, né, representaria, né, uma expansão, né, das possibilidades efetivamente existenciais, quer dizer, em termos de vivências no mundo, não, né, fora do mundo. Porque ele está claramente, né, dizendo, né, numa altura do texto, que o suicídio, está errado no sentido de ser um resultado ruim do processo de formação pela angústia. Quer dizer, quem se desespera e eventualmente comete suicídio não foi bem formado pela angústia, porque a angústia está formando, né, isso que ele está chamando de formação pela angústia, para você se reconfigurar, né, e se forjar, né, desenhar de uma outra maneira, que não esse desenho que foi imposto. Desenho, estou falando desenho aqui pensando na ideia de forma, né? Tudo bem? Então, e a infinitude representa, vejam, né, acho que é interessante tentar pensar nisso, até para, de fato, né, tirar uma acepção necessariamente com conteúdo religioso, etc., que é interessante, né? A palavra Deus, a palavra, né, tem uma série de palavras aqui que aparecem muito pouco,
né? Ele está enfatizando outras palavras, um vocabulário muito mais, digamos, ligado à psicologia, né? Angústia, liberdade, né? Do que a religião propriamente dita. Sendo que é um livro que ele começou discutindo o pecado original, Adão, Abraão, etc. Né? E aqui isso comparece pouco. A infinitude é como que o não à finitude, é como uma negação da finitude a partir da nossa interioridade, a partir do nosso impulso, né, de realizar algo para além dessa demarcação que está posta na finitude. Quer dizer, a gente tem essa capacidade. Então é como se o infinito, como contraposto ao finito, se manifestasse em nós, na medida em que nós temos essa liberdade, nós temos essa possibilidade. Percebe? Quer dizer, então isso não significa necessariamente pensar em outro mundo, em outra esfera. É algo que se manifesta em nós. Então, né, tem um sentido semelhante, por exemplo, né, ao modo como Agostinho descreve o encontro com Deus. Só que aqui o vocabulário é bem menos marcado, né, por termos especificamente religiosos, como eu estou sugerindo. Daí a possibilidade do Lacan, por exemplo, tirar tanta coisa daí. Daí a possibilidade de tantos autores tirarem tanta coisa daqui, autores que não são cristãos, religiosos, né? Como não só os existencialistas, né, mas Adorno, né, tem um livrão sobre o que tem vários autores, o Lacan, que é psicanalista, tem várias, o Kierkegaard exerce influências diversas, né? Enfim, não sei se faz sentido para vocês, mas essa ideia de pensar, né, essa oposição ao finito, né, como algo que vem de dentro de nós, né? Então, portanto, a infinitude como um movimento, né? E aí ele diz, em função disso que ele acaba de dizer, né, a possibilidade é, por conseguinte, a mais pesada de todas as categorias. É certo que se ouve com frequência o contrário, que a possibilidade é leve e a realidade pesada. Né? E aí ele vai discutir quem que fala isso. Né? E, de certo modo, ele vai tentar mostrar que, eu vou pular essa parte que está grifada, né? Eu grifei as que eu não vou ler. Né? É que, na verdade, eu grifei em cinza, mas aqui está aparecendo em amarelo. Eu marquei para ficar mais escuro, assim, mas, enfim. Seria, vamos dizer, o senso comum, né? O que as pessoas em geral dizem. Quer dizer, então, ele está, de certa maneira, que é outra característica do existencialismo, né? Se contrapor aquilo que todos pensam, que todos fazem, que todos dizem, que todos, né? Essa ideia de algo que é senso comum. Então ele vai, né? Para essas pessoas, elas estão dizendo que a realidade seria pesada e ele está dizendo o contrário. Bom, aqui seria, né, enfim, preciso entender o que ele está querendo dizer com peso, né? Nesse ponto, o Heidegger vai falar um pouco o contrário, né, que a facticidade é que é o mais pesado, o contrapeso da existência, enfim, né, mas aqui seria interessante pensar o seguinte, né, por quê? Até colocando na forma de pergunta, por que vocês acham, né, tendo lido o texto e pensando nessa passagem, por que ele está dizendo que a possibilidade é mais pesada, se aqui a gente está falando de anjos, de imitação, né, a impressão que dá pela descrição que eu mesmo estou fazendo aqui, né, é de que o peso está aqui, né, na finitude, que o peso está na realidade. Porque você é um heideggeriano, né? Em alguma medida, mas veja, né, como eu falei, talvez tenha uma questão de metáfora aqui, né, o de onde entra o peso, né, o que cada um está querendo dizer com peso, mas isso que seria mais... Por que isso é o mais pesado? Eu acho que porque as possibilidades são mais parte do infinito, mas nós somos finitos. Então a gente tem limitações dentro do que queremos, dentro das possibilidades que imaginamos. Isso, mas então por isso mesmo que a princípio então se pensaria, bom, mas então o que pesa, o que segura é a realidade, né? Mas aí eu acho que daria para interpretar assim, mas é bem por aí, né? Não sei se alguém quer falar. Tem a ver com o que ele tinha falado do filme, que se nós tivéssemos, se a gente não fosse mortal e pudesse realizar todas as possibilidades, perderia o sentido? Talvez, eu não tinha pensado exatamente nesse ângulo, né, mas a gente poderia dizer o seguinte, talvez conectando o que você disse com o que ela disse, né, há essa possibilidade de ir além disso que está nos contendo, né,
ela torna muito mais desafiador, muito mais difícil existir. É muito mais fácil você simplesmente se deixar levar, se acomodar, né, no modo como todo mundo faz, né, fazer o que todo mundo faz, do que aceitar como que esse desafio, né, esse chamado, digamos assim, esse chamado dessa dimensão infinita, entre aspas, né, dessa dimensão dos anjos, né, digamos assim, essa possibilidade de ser anjo, o ponto de vista do anjo, né, você aceitar esse chamado, né, mas aí quando você aceita esse chamado, você se dá conta, né, justamente do caráter mortal, finito, né, e portanto, se a gente pensa, né, em termos da existência como um todo, da realidade como um todo, né, que a sua vida individual, a princípio, não significa nada, né, do ponto de vista da finitude. Então, veja, há uma espécie de vertigem, né, que é uma imagem que ele usa, né, que é uma sensação de estar na beira do abismo, né, porque é como se você se coloca, então, no ponto de vista do anjo, né, para aproveitar essa... E daí você olha para baixo e vê que, né, não há sentido aí. Mas nesse sentido, eu acho que a resposta da colega ela faz bastante sentido, porque a possibilidade e o infinito ele é o mais pesado porque somos finitos. Tipo, pro anjo ela não é o mais pesado, não é Sim. a princípio, é porque de algum modo Exato. isso aviva a nossa divisão, digamos assim. Faz com que a gente vivencie essa contradição, vivencie essa divisão e de algum modo, claro, nós, digamos assim, nós somos primordialmente finitos. Então é quase como o infinito ele é mais alto porque ele nos lembra que a gente tem na verdade um pé lá e que não dá pra perder esse pé lá e que, portanto, estamos um pouco meio lá, meio cá. E daí isso que dói. Dói ser meio anjo, meio animal. Não só ser anjo nesse sentido. Sim. Quer dizer, o natural seria ficar na animalidade, né? Então, isso pesa porque justamente nos tira do conforto, né? Acho que é um pouco essa a ideia. Nos puxa para o infinito, mas digamos assim, nos puxa para onde a gente não pode ir. Isso. Acho que essa é uma boa maneira de expressar, né? Nós somos levados, só que a gente se dá conta de que não consegue, né? É um pouco isso, né? Uma sensação de insuficiência, né? É engraçado, né? É a possibilidade que nos dá a consciência da impossibilidade, né? Da impotência, né? Um pouco essa a ideia. E aí por que se costuma dizer que a realidade é pesada? Qual seria o ponto de vista contrário disso? De alguém que está na finitude, então que não está considerando essa hipótese, né? Na realidade você tem diferentes possibilidades. Então vamos dizer, você está aqui, né? E ele vai dar o exemplo da loteria, né? E de tantas outras. Então vamos dizer, você está aqui e você tem uma possibilidade. Você tem a possibilidade, né, na loteria de ficar milionário, né? E você tem a possibilidade, sei lá, de, né, ficar pobre. Então você tem essas duas possibilidades como possibilidades que você está projetando no futuro. Então, desse ponto de vista, você fica tentando sempre projetar algo, porque, vamos dizer, né, você não vai ganhar aqui na Mega Sena, mas você vai jogar na semana seguinte. E, de novo, você não vai... Esse negócio está disparando às vezes, né? Você não vai ganhar, né? Não sei se alguém aqui realmente acredita que vai ganhar na Mega Sena. Então, isso vai se estendendo, né? Então, você está sempre insatisfeito, projetando, né, uma possibilidade deste mundo, né, na finitude, em perfeita consonância com aquilo que todo mundo faz, porque todo mundo joga na Mega Sena, né? E aí você está sempre sofrendo, né? Porque você nunca atinge aqui isso. É um tipo de sofrimento semelhante, mas nesse caso você está lidando com algo que de fato é fisicamente possível. Quando você vai para o infinito, você está lidando com algo que é fisicamente impossível, que é ser anjo. Ser anjo é impossível, né? Pelo menos, né, você, nós, cada um de nós. Você se coloca no ponto de vista, mas é impossível. Aqui não, você lida com coisas que são possíveis, embora na prática, em geral, inatingíveis. Por isso está todo mundo sempre reclamando da realidade. Porque você compara a sua realidade com algo melhor, aqui mesmo, né? E nesse exercício de pensar sempre em possibilidades futuras, né, projetando essas possibilidades, inclusive, vamos dizer, né, uma das projeções, né, hoje em dia que se faz muito sei lá, né,
a aposentadoria, né? Então você tem as propagandas na televisão dos planos de saúde, dos planos de seguro de vida, de aposentadoria, né? Previdência, disso, daquilo, tal, né? Para você se imaginar velhinho, feliz, viajando num lago florido, né? Uma paisagem dela, né? Quer dizer, você projeta, né? uma vida futura aqui, né? Ideal. Tudo isso parece ser um modo de não encarar de frente a mais extrema possibilidade, que é justamente a possibilidade, né, do fim, da morte. Quando você realmente encara essa possibilidade, é como se tudo isso daqui se reconfigura, se ressignifica, né? E aí, nesse sentido que ele vai dizer que quem é formado pela angústia e pela possibilidade, pela fé, né, que chega na fé, a realidade fica leve. A realidade fica leve porque, desse ponto de vista, tanto faz exatamente o que vai acontecer. Isso não quer dizer que você vai desistir, a gente já falou sobre isso, né, pensando nos autores que a gente viu antes. Não é que você vai desistir, né? E mesmo no Nietzsche, né, que você lembrou, o Nietzsche tem um conceito, né, que é o de amor fati, amor ao destino, né? E uma ideia de aceitação muito forte, né? Justamente sem trabalhar com qualquer ideia, né, mas tem essa ideia de uma aceitação. Por quê? Porque justamente, né, a aceitação é um modo de lidar com o fato da finitude, né, um modo de viver melhor nesse tempo, né, que tem daqui até lá, um tempo que a gente não sabe, pode ser um dia, pode ser, sei lá, 30 anos, 40 anos, enfim. É como se o sentido de fato da existência ele se deslocasse de todos esses sentidos finitos, claro, a gente poderia dizer, para o infinito, para Deus, mas acima de tudo para essa atitude subjetiva, né? No sentido de como... Isso. Eu esqueci o nome do autor do texto da aula passada, mas que ele falou. Jonas Rosso. Exatamente. Então quer dizer, é quase como, bom, posso perder na loteria, posso ganhar na loteria, mas de algum modo o sentido da minha vida ele está dado pela minha atitude subjetiva de ter feito essa aposta. No caso, em Deus, não poderia ser outra coisa. Que é justamente o que ele vai dizer aqui, né? Não, na possibilidade, tudo é igualmente possível. Limitação total, né? Então tudo é possível, inclusive aquilo que não é fisicamente possível. E aquele que, em verdade, foi educado pela possibilidade, entendeu aquela que o apavora tão bem quanto aquela que lhe sorri, né? Seja na propaganda da Mega Sena, seja na propaganda da aposentadoria. Da bela aposentadoria, né, que na prática também a gente sabe que não vai ser nada disso, né? Quando, pois, um tal sujeito concluiu a escola da possibilidade e sabe, melhor que uma criança no seu ABC, né, criança estudando na escola, de novo essa imagem, que não pode exigir absolutamente nada da vida. Então vejam, essa ideia é importante, né? Porque é como se o indivíduo aqui exigisse da vida. Isso tem muito a ver com a questão do Nietzsche, do ressentimento, né? A pessoa que está sempre reclamando da vida, porque ela acha que a vida deve mais a ela. A vida em geral, né? Claro, isso se projeta no outro, na sociedade, enfim, nos políticos, seja lá onde for, né? A gente sempre exige algo, né? Então, essa ideia de exigir está em questão aqui, né? Como assim? Né? Por que a gente pode exigir alguma coisa da vida? Não era nem para a gente existir. A gente foi jogado aqui, nem sabe por quê, né? Enfim, então... Quem foi formado pela possibilidade sabe que não pode exigir nada da vida. E que o horrível, perdição, aniquilamento moram na porta ao lado de qualquer homem. E aprendeu com proveito que toda angústia, diante da qual ele se angustiava, veja que interessante, o modo como que ele usa ao longo do livro, né, não só aqui, né, mas o tempo todo, né, a palavra angústia é muito curioso, né, então, a angústia diante da qual ele se angustiava, né, então, ele se angustia com angústia, uma coisa meio, né, no momento seguinte avançou sobre ele, né, então ele aprendeu que toda angústia no momento seguinte avançou sobre ele, né, então, por exemplo, quando ele acredita que vai ganhar, não ganha, né, a angústia fica vindo relacionada a essas, né, possibilidades finitas. Então ele dará uma outra explicação da realidade, percebe? Outra explicação da realidade tem a ver com aquilo que eu venho, né, aquela palavra que eu usei já algumas vezes, de ressignificação, né? Dá-se um outro significado à realidade. Haverá de louvar a realidade
e mesmo quando ela pairar pesadamente sobre ele, ou seja, seria possível, né, lembrar-se-á que esta é muito, muito mais leve do que o era a possibilidade. Porque a possibilidade mostra, né, isso, inclusive. Mostra tanto o ponto de vista do anjo e justamente quando mostra o ponto de vista da morte. Quer dizer, é como se, vamos dizer, eu gostaria de ser um anjo, mas sei que não vou ser, né, alguma coisa nessa direção. Essa noção de possibilidade, ela parece um pouco, claro, acho que não tem nenhuma ressonância direta explícita, mas acho que, não sei, me ajudou a entender pelo menos a noção de impermanência do budismo. Tipo, acho que não tem uma relação entre o Kierkegaard e o budismo, mas essa ideia de que, quando ele fala de possibilidade, do peso da possibilidade, tem a ver um pouco com essa coisa do tempo mesmo, de que as coisas elas não permanecem, nesse sentido, quando ele fala, mesmo quando a realidade é a pior de todas, a possibilidade é pior, não quer dizer só a angústia com a liberdade é pior, mas de algum modo é pensar, tipo, aquele famoso, tipo, a coisa sempre pode ficar pior, né, tipo, quer dizer, quando você considera essa dimensão da impermanência, de que as coisas sempre podem estar se transformando, me parece que a vertigem vem um pouco daí, né, vem um pouco de que nada fica em pé, nada tem sentido, se tudo acaba. Se você pensar que o existencialismo, né, todos esses autores, né, sobretudo aí sim, agora pensando nesses que são, né, do Kierkegaard para cá, né, que são propriamente o existencialismo moderno, eles estão se contrapondo, né, a essa tradição racionalista que tenta dar uma explicação total da realidade a partir da razão e da experiência, né, uma explicação científica, etc, etc, que supostamente seria suficiente, né, porque o argumento, né, vamos dizer, muito forte no positivismo, no neopositivismo, em atitudes desse caráter, é assim, nós não precisamos mais pensar em Deus, não precisamos mais pensar nesse tipo de coisa, etc. O existencialismo está se contrapondo a isso, falando, não, nós precisamos pensar sim nisso. E aí não é à toa que esses autores que estão mais próximos ou menos próximos, porque é aquilo, né, o existencialismo a gente pode considerar se uma filosofia ela está mais para esse lado, para o lado do existencialismo, ou se ela está mais para o lado racionalista e empirista que lida com a permanência, né? Vamos dizer, com a finitude. Há uma grande simpatia de muitos desses autores, uma aproximação com as filosofias orientais, né? O Schopenhauer, né? Enfim, né? Não sei se dá para considerar existencialista, eu acho que em alguma medida sim, que está um pouco num panorama similar, muitas coisas no Kierkegaard me lembram, né? O Schopenhauer. Ele é um dos filósofos que no século XIX vai pegar forte, né, as filosofias orientais, principalmente o hinduísmo, né, para justamente pensar, né, dessa maneira alternativa ao modo predominante na tradição ocidental. Não é o budismo? Oi? Não é o budismo? Não, é o hinduísmo que ele mais valoriza, né, que é os Vedas, né, e, enfim, e depois o Heidegger vai ter, né, uma certa aproximação com a escola de Kyoto, né? Hoje em dia tem umas pessoas estudando isso. O Cisco. Você vê como a finitude atrapalha. A materialidade, a imprevisibilidade. Pedaço de giz no olho. Tá, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar aqui. Tá bom, então acho que né, ficou claro esse sentido, né? De uma ampliação da liberdade, uma reconfiguração, né, e uma atitude mais, a gente poderia dizer assim, isso é um conceito também que o Heidegger tardio vai desenvolver, né, mais serena, né, e essa noção de serenidade tem bastante a ver com a sabedoria oriental, com a qual ele está dialogando já, né, na fase tardia. Pro nosso amigo Marco, né? Oi? Pro nosso amigo Marco, né? Marco Aurélio. Ah, sim! É que tem o Marco Casanova. Não. Tem dois Marcos que estudam Heidegger, aí você pegou e que tem leituras bem diferentes. Tá? Então, é como se fosse isso, né? A finitude, ela... Tá, então agora é realmente difícil ler a minha letra. Aqui é interessante, né? Porque ele vai citar, não sei se você reparou, Théo, mas aqui se aproxima bastante. E ele está falando do Hegel, mas essa noção se aproxima da questão da antecipação do Heidegger. Uhum. Ele fala, mas para que o indivíduo venha a ser formado assim,
Então, absoluta e infinitamente, pela possibilidade, né, tudo isso que a gente vinha discutindo, ele precisa ser honesto frente à possibilidade e ter a fé. Por fé, veja que importante esse momento, por fé, compreendo aqui o que Hegel, à sua maneira, em algum lugar, corretissimamente, chama de a certeza interior que antecipa a infinitude. O que seria essa certeza interior que antecipa a infinitude? Como que a gente poderia interpretar? Muito relacionado com o que a gente estava pensando até aqui, né? É você, mesmo tendo consciência das possibilidades, você já aceitar antecipadamente uma determinada possibilidade que pode vir a acontecer. Mesmo que você tenha consciência que poderia ser de outra forma? Sim, você está aceitando, digamos, todas as possibilidades e está aceitando a infinitude, ou seja, o não da finitude, o não da sua finitude. Quer dizer, então, a infinitude também é a morte, porque é o esgotamento da sua finitude. Então, nesse sentido, eu acho que o Heidegger, com certeza, dialoga com isso daqui, quando ele vai pensar o ser para a morte, né? Porque ele vai usar exatamente a noção de antecipação, né? Então, quando você antecipa, lá ele vai falar especificamente, quando você antecipa a morte, né, você tem essa configuração, que tem a ver com o que eu estava falando aqui, né? Então, vejam, é uma certeza interior que antecipa. Bom, a não finitude significa o seu fim, né? Você tem certeza do seu fim, que é, ao mesmo tempo, ao negar o seu fim, você está negando também o fim de todas as coisas finitas. Portanto, algo, digamos assim, que seria não finito, que seria Deus, né? Que seria essa outra dimensão, talvez. Ou, enfim, simplesmente a impermanência. Algo nessa direção, né? Ou, enfim, algo que talvez seja muito difícil a gente falar sobre. De fato, né, para o Kierkegaard, é incognoscível essa dimensão. Ele fala de Deus, mas ele a todo momento fala que é incognoscível. Então não é um Deus que possa ser conhecido. Em Agostinho, a ideia de que a gente conhece Deus pela interioridade. O Kierkegaard a gente não conhece, o que a gente tem é essa certeza. É uma certeza do não da finitude. Né? Se a gente pensar a in, né? O in é negação. Né? Então, a negação de tudo aquilo que é finito. Essa negação seria um outro da finitude. É como aquele nada mais do Heidegger que a gente vai ver no texto do Heidegger que a gente vai ler. Né? Esse outro que é o nada e que talvez seja o absoluto. Acho que essa frase ilustra bem aqui, o elemento que a gente tem, digamos assim, vinculado com a infinitude, que a gente vai tentando esquecer e se basar na finitude, mas de algum modo ela sempre nos ronda, né, enquanto angústia, e que a solução seria de fato fazer uma síntese correta entre finitude e infinitude, né? Mas quase como a gente não consegue fugir também da infinitude, né? A gente tem a certeza interior que antecipa ela e que a gente tem que, digamos assim, se resolver com ela, ao invés de escamoteá-la e negá-la. E a fé seria esse gesto, né? Esse salto, esse gesto, essa passagem, né? Essa mudança de atitude da qual a gente falava já na última aula e em outras aulas, né? E que pode ser, vamos dizer, adquire formulações diferentes nesses autores, né? Mas está sempre presente. Fala. Professor, eu não entendi muito bem essa questão da negação da infinitude ser a não finitude e como se relaciona com essa questão das possibilidades, essa última parte que você falou agora, eu não entendi muito bem. O que eu estou colocando? Talvez a sua pergunta é interessante, inclusive, para colocar de uma forma que mais à frente, quando a gente for ver o Heidegger, vai ser interessante. Porque, então, é como se eu circunscrevesse aqui um domínio da finitude. A gente sabe, né, inclusive pela ciência, né, seria interessante, porque a gente está se contrapondo à ciência, mas um movimento interessante também é pensar o quanto a própria ciência municia, né, esse conhecimento da finitude e reforça, em alguma medida, essa perspectiva do existencialismo. Né? Por exemplo, quanto mais a gente percebe que o universo se expande, parece não ter fim, né? Quer dizer, e a gente vê a
pequenez, né, do planeta Terra, por exemplo, né, tudo isso, de alguma maneira, reforça, né, essa atmosfera própria do existencialismo. Então, mas o que a gente percebe? A gente percebe que tudo aquilo que existe, até onde a gente consegue conhecer, através, inclusive, da ciência mais recente, é finito. Ou seja, acaba. Agora, a existência em si, o fato de que as coisas existem, a gente não sabe se acaba. As coisas individuais que existem acabam. Mas será que o todo, né, enfim, seja lá o que for, acaba? Né? Isso a gente, pela ciência, com certeza não sabe, né, e a gente está se colocando aqui. Mas veja, o que a gente consegue dizer, tudo aquilo que existe, então é como se a gente fizesse um conjunto, né, de todas as coisas que existem no espaço e no tempo, e elas são finitas. Ora, mas com o pensamento, né, a gente pensa, a gente consegue conceber a ideia, né, de um não finito, né, que seria a negação dessa circunstância. Né? Então, é como justamente uma possibilidade. A infinitude como uma possibilidade. Dizer que é uma possibilidade não significa afirmar que existe um domínio de coisas infinitas, ou que existe um ente infinito, né, como Deus. Significa simplesmente apontar para fora da finitude. Ou lidar com a possibilidade do não finito. E, ao mesmo tempo, isso significa lidar com a possibilidade, esse não, que a gente está aqui estendendo a todos os finitos, a tudo que é finito, a gente sabe, né, que ele vai se aplicar a cada um de nós, né, aqui. Então, inclusive, né, o nosso eu, para cada um de nós. Né, a negação do nosso existir finito, o não de nós. É interessante que no texto que a gente vai ver, o Heidegger fala de experiências de não, as experiências mais concretas de não, né? Sei lá, ser rejeitado por alguém. A gente experimenta o não em diversas situações, né? O não absoluto é a morte. É realmente quando a nossa identidade, né, isso que nós somos, é inteiramente negado. Nós vamos vivendo com várias pequenas negações, né? Mas essa é a negação absoluta. Isso é uma projeção, né, de alguma maneira, dessa negação para o todo, e ao mesmo tempo, quando a gente se pergunta por isso, né, a gente se pergunta se existe alguma coisa, né, que, né, mas são possibilidades. Então a gente está no domínio das possibilidades que só nós alcançamos, né, pela nossa mente. Os animais não conseguem pensar no não finito, evidentemente. Né? E é aí que está, né? Essa questão, né, é a questão vertiginosa, que está aí no coração da angústia, digamos assim. Não sei se ficou mais claro. Por isso que eu enfatizei assim, ó, a infinitude, porque, né, o sufixo in, né, indeterminado. Não, o in é o não. Então, infinito, quer dizer, o não do finito. Claro, né, e aí, bom, é como, né, a minha impressão é a seguinte, né, o que o Kierkegaard está sugerindo? Quando a gente chega nessa questão, ou bem o não é absoluto, ou bem há o absoluto, há um sim absoluto, há um existir absoluto, ou não absoluto, ou sim absoluto, digamos assim, né? A fé seria apostar no sim absoluto, seja lá o que for, porque aí isso significa que também o nosso existir, ele está de alguma maneira conectado, ou ele de alguma maneira manifesta esse sim absoluto, que será negado, mas enquanto nós estamos existindo, né, finitamente, nós somos uma afirmação desse absoluto, desse sim absoluto. Cada existente é uma afirmação. Então você teria um jogo aí entre sim e não, né, posição e contraposição, que é uma coisa que está muito presente em todos aqueles autores do idealismo alemão, né? Fichte, Hegel. Você tem esse sim que põe o mundo, digamos assim, né? E tem o não. Isso vale para tudo e vale para cada um. Com essa ideia, né?
Então é como se a gente, pela certeza da nossa própria finitude, né, ao mesmo tempo, isso apontasse para essa questão da infinitude, né? Fala. O salto de fé, digamos assim, essa parte mais existencialista dele, essa quebra está na aposta de que existe um domínio infinito ou na percepção da morte e do fim do finito? Então, é isso que eu estava dizendo agora. É que eu não consegui entender, perdão. Tá, não. A gente se dá conta, né, do não. Porque tudo é finito, né? Mas ao mesmo tempo, a gente se pergunta pelo sim. Né? Eu tô fazendo um jogo aqui com essas duas palavras, no sentido de você tem algo que nega o existir de todas as coisas, né? Mas ao mesmo tempo, tem que ter algo que põe essa existência, né? Essa existência tem uma positividade, tem essa negatividade, né? A gente pensa em termos, mas ela tem uma positividade. Essa positividade parece também indicar, né, algo, uma positividade fundante. Essa positividade fundante seria Deus, é uma interpretação possível. Então, entre apostar no não e apostar no sim, o Kierkegaard aposta no sim. Essa aposta é a aposta de fé, é a aposta da fé. Mas, Fernando, eu tenho a impressão que, pelo jeito que você formulou a sua pergunta, é o Kierkegaard e o Heidegger, nesse sentido, talvez, o quanto a gente trouxe do Heidegger, no sentido de, acho que o Kierkegaard está fazendo essa aposta de que existe um infinito, de que existe uma dimensão infinita. Sim. Quem O pensa Heidegger isso, não. Quem está pensando essa relação com a morte, isso a partir da morte, é o Heidegger. Então eu diria, quando eu ouvi essa pergunta... Não, o Kierkegaard também está pensando a partir da morte. Sim, mas digo, que independe essa aposta no infinito, essa dimensão, digamos assim, até religiosa, eu acho que isso seria a gente ateizando o Kierkegaard um pouco e aproximando ele do Heidegger. Eu acho que, pelo que você formulou a pergunta, sim, o Kierkegaard está fazendo justamente esse salto de fé depende de uma aposta da existência do infinito. E no Heidegger é todo esse movimento sem a dimensão do infinito da religião. Era isso. Eu queria entender qual que era a... A gente foi colocando os dois juntos. O que é discutível, né? O texto que eu apresentei, que eu vou publicar agora, se ele tem um livro cristão. Exato. Então, mas do jeito que a gente apresentou aqui, mas a princípio o Heidegger não se diz, quer dizer, a filosofia dele não seria cristã, né? Sendo esquemático, podemos ficar tipo assim, claro. O Kierkegaard ele é cristão, mas a gente pode pensar ele não cristão, e o Heidegger ele não é cristão, mas na verdade é mais complexo do que isso, tipo assim, esquematizando é tipo, Kierkegaard cristão, Kierkegaard está fazendo uma aposta infinito, Heidegger não cristão, ele está pensando essa dimensão de sentido a partir da morte e de uma relação individual com o tempo, sem passar por Deus. Por isso que, por exemplo, né, mesmo aquele autor, né, que eu trouxe, o Macquarie, né, quando está comentando ali o Heidegger e tal, né, e o existencialismo, ele fala embora lá ele fala todos os existencialistas, como a gente viu, tem os ateus, os religiosos e tal, mas ele vai fazer ao longo do livro uma crítica aos existencialistas ateus, pensando sobretudo no Heidegger e no Sartre, no sentido de falar, olha, você tem esse momento da virada, né, você toma consciência da sua finitude, da morte, etc, tem essa certeza antecipada, só que não tem a fé, né? Então não tem vamos dizer, a salvação pela fé, que é o título desse capítulo, né, do Kierkegaard. Então eles falam, bom, se é para passar por tudo isso e ficar mergulhado no nada, é melhor continuar no pessoal, continuar no senso comum, fazendo o que todo mundo faz. Né, tem esse diálogo ali deles, né, enfim, não vou entrar nesse mérito específico agora. Mas eu estava tentando pensar a questão mesmo, assim, né? O quanto que, quando nós pensamos, e isso vai estar presente nesse texto que a gente vai ver do Heidegger, que é o que é metafísica, né? Porque lá ele joga muito com essa questão, assim, com o nada, com o não. E aí eu estou colocando mesmo como uma questão, né? O que vejo aqui acontecendo? É como se, quando a gente se dá conta do não, né? A gente também se dá conta de que existe uma positividade que é negada com a morte. Ora, o que é essa positividade em si mesma? Né? Ela é o nada? Como assim? Né? Como é que ela pode ser aquilo que a nega? Então, tem uma série de questões que vão aparecer. Então, aí acreditar, né? A fé seria simplesmente acreditar que essa positividade ela é absolutamente real, no sentido de que ela não nós não somos uma ilusão, né? Nós não somos um fantasma, né? A nossa existência ela realmente é uma positividade e, portanto, seria necessário admitir, ou pelo menos acreditar nesse sim fundante. Esse sim fundante seria Deus. Mas veja,
Deus num sentido bastante amplo, abstrato, né? Quer dizer, não é um Deus específico, né? Então, aí fala. O não absoluto é a morte só para o Heidegger ou para o Kierkegaard também? Não, acho que para os dois, o que eu estou sugerindo aqui, né? Eu tô, enfim, tentando pensar a partir do texto do Kierkegaard, né? Porque aqui ele fala, né, das possibilidades e em algum momento ele fala especificamente da morte, né? Eu diria que para ambos, né, a finitude, essa negatividade, né, esse não da finitude, né, a gente toma consciência disso quando toma consciência da própria morte, né, em alguma medida. A questão que diferencia para valer, digamos assim, os dois, vai ser muito mais com relação ao sim do que com relação ao não, né? Tomar consciência da finitude, ou seja, e do não, a nossa existência individual, né, quer dizer, que é a morte, seria essa negação absoluta de cada um de nós, isso está presente nos dois. A questão é, dado isso, existe alguma positividade, algum sim, alguma coisa que dá mais sentido à nossa existência? Para o Kierkegaard, sim, para o Heidegger, talvez não. Acho que esse é o ponto. Aí sim, né, o que você falou, aí tem uma diferença mais forte mesmo. Talvez, acho que duas dimensões que, como eu posso dizer, que podem talvez aproximar um pouco, porque acho que tem algo de não intuitivo no Kierkegaard, não só no Kierkegaard, mas na filosofia de uma maneira geral, e que ao mesmo tempo é o fascinante da filosofia, o apaixonante dela, que eu não lembro exatamente quem foi no final dela, veio falar, tipo, não, tá bom, beleza, mas tipo, no fundo isso aqui não me angustia tanto, eu não tô tão preocupado assim com a infinitude, com Deus, tipo, eu tenho de fato angústia, mas tô preocupado se eu vou ter um emprego legal, se eu vou ser uma pessoa amada na vida, se eu vou, sabe, tipo, não sim. E eu acho que tem algo desse gesto do Kierkegaard, que é o próprio da filosofia, que é, ele não tá pensando uma coisa ou outra, uma região da experiência ou outra, ele tá pensando a realidade como um todo. Eu acho que isso é algo comum a todos os filósofos, acho que o Kierkegaard está fazendo. Então como eu me posiciono em relação ao real enquanto tal. Porque ele não está tanto preocupado em dizer o real é 2 pontos isso, ele está preocupado em falar qual é a posição em relação à existência e à realidade como um todo. E daí é importante isso como um todo, unitariamente, porque tem a ver com essa preocupação, com a inquietação com existir, com o ser. Então eu acho que isso é uma primeira dimensão. E a outra que parece um pouco, calma, que essa coisa de possibilidade, uma coisa seria com outra. Mas lembrar que é um argumento relativamente comum na filosofia associar a temporalidade à ilusão. Então, quer dizer, quando Platão mesmo vai pensar que a gente não conhece a realidade com os sentidos, tem muito a ver com isso. Quer dizer, aquilo que não pode estar se transformando. Se as coisas estão se transformando, as coisas são finitas, elas não têm uma subsistência, elas não têm uma constância. O próprio budismo vai pensar isso, por isso que eu falei da coisa da impermanência. Quer dizer, já que as coisas estão sempre se transformando, já que as coisas sempre acabam, quer dizer, nada é essencialmente, definitivamente. Então, quer dizer, nada existe. É um pouco aquela disputa Parmênides-Heráclito. Então, quer dizer, de algum modo o Kierkegaard está dialogando com essa tradição para quem essa associação entre se as coisas são temporais, se elas são finitas, então elas de algum modo são ilusórias, então de algum modo elas não têm uma existência definida, real por si só, pode parecer um pouco, nossa, mas onde ele está tirando isso? Ele está tirando isso de uma longa tradição que faz associação. Quer dizer, se as coisas fluem, se as coisas se transformam, então elas não são algo estável. Você não pode, digamos assim, predicar ser a elas. E daí... Sim. Isso que eu estou chamando de sim aqui seria um pouco isso, né? Seria esse ser no sentido absoluto, quer dizer, que dá como que uma permanência, um caráter de consistência para a existência, para qualquer existência, né? E aí essa é a disputa, né? Se está tudo mudando, se é tudo impermanente, né? Se é um fluxo, né? Como em Heráclito, então, né? O não seria o absoluto, né? E aí vem aquele, mas aí é como se o Kierkegaard, ali naquele momento que ele vai dizer, então você pode descambar para o suicídio ou não, para ele seria importante pensar, não, esse não da morte não pode ser absoluto. Sim. Tem que ter uma positividade, tem que ter alguma coisa sustentando, dando sentido. Então, eu estava explicando esse salto do porquê que as coisas elas são finitas, elas são temporais, como a gente chega no não, quer dizer, como a gente chega, então nada é real, então nada faz sentido, é um pouco esse... Faz sentido, acho que é uma coisa um pouco mais existente, mas que nada é real, eu acho que porque isso tem uma longa tradição na filosofia, de associar que para as coisas elas serem alguma coisa, elas têm que de algum modo durar, elas não podem estar em transformação. Se elas acabam, se elas são transformação, quer dizer, elas não são algo pronto, está tudo em constante transformação, então nada existe, é um grande vazio, que pro Kierkegaard não, ele faz esse salto de fé e fala, não,
tem que ter algo que é esse sim descer a Deus. Interessante você falar do grande vazio, né? Porque ele usa muito a imagem do abismo, né? Então, quando você chega no abismo, chegar no abismo é chegar nesse não absoluto, né? Nesse vazio absoluto. E aí quando você chega nisso, você tem, né, duas opções: ou você cai no não mesmo, ou você aposta no sim, né? Dá esse salto, que ele chama de salto, né? Que seria o salto de fé, embora ele não use a expressão mesmo, salto de fé, né? Nesses termos específicos, mas ele está sempre falando em fé e em salto, né? Mas é um salto na infinitude, né? Nessa dimensão de um sim absoluto, né? Mas essa associação entre nada dura, nada é real, ela vem desde o começo da filosofia. O Kierkegaard tem muita consciência disso. E aí quando se junta, né, a discussão filosófica com a discussão religiosa, a questão Deus, ela fica muito relacionada com essa problemática, né? Porque afirmar Deus seria como afirmar o ser em Parmênides, né? Afirmar que tem algo dando solidez, né? Algum tipo de solidez para o existir. Então o nosso existir não é, sei lá, em vão, não é um vazio, não é no vazio. Mas é um fluxo sem sentido de coisas que surgem, desaparecem sem propósito nenhum. Quer dizer, Deus as fez, então tem um propósito. Um pouco isso, né? E aí ele vai, né, nessa direção, já está dando nosso tempo, né? Mas acho que o essencial, quer dizer, o resto do texto é um desdobramento dessa discussão, né? E isso se conecta de alguma maneira, por exemplo, com o Agostinho, né? Ele vai falar, por exemplo, tem uma hora que ele fala da questão do repouso, né? Da angústia, da inquietação, né? E que o repouso vem através da fé, né? No Kierkegaard essa noção é muito forte. Tem uma célebre, no Kierkegaard não, no Agostinho, né? Tem uma célebre passagem na abertura das Confissões, né? No livro 1, primeiro parágrafo, né? Uma célebre frase que ele fala, né? Ele está dialogando com Deus, ele fala: tu, Deus, o incita o homem para que goste de te louvar, ele fala aqui de louvar a realidade, né? Porque o fizeste rumo a ti, e nosso coração é inquieto, né? Essa ideia do coração inquieto é muito forte, né? A ideia de angústia, até repousar em ti, né? Então essa ideia do repouso, o Kierkegaard está pensando nesses termos, né? De uma inquietude, uma angústia, e tentando encontrar algum repouso. E o repouso só viria através da fé. Sem a fé não teria esse repouso, né? Essa ideia é muito forte. Enfim. Então, esse é do vínculo também, né? Você nos fez em direção a ti, quer dizer, a gente tem esse cordão umbilical com o infinito, digamos assim. E essa ideia é um movimento, né? De um movimento numa certa direção. Bom, gente, então eu vou fazer a aula online na sexta, tá? Para tirar dúvidas, e aí vai ficar como uma última aula antes da prova, tá?